Gente, a paz do Senhor Jesus, quanto tempo, né? Mas hoje eu quero te perguntar, como que está a sua fé mediante a tempos de sofrimento, de angústia? Como que você se encontra? Faz uma análise aí no seu coração. Analisa aí os seus pensamentos. Será que a sua fé está fortalecida? Ou será que você está se afastando porque está doendo muito? Eu tenho alguns versículos para te entregar neste dia de hoje. Se encontra em Daniel 12:10. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Apocalipse 22:11 é a confirmação. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Só mais um versículo. Hebreus 11:2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Essa passagem de Daniel, ela vai nos arremeter, não é? Para o fim dos tempos. Deus entrega ali divinas revelações a Daniel e ele vai dizer sobre remanescentes, sobre aqueles que permaneceriam fiéis, crendo em Deus, porque a fé, a nossa fé, a qual a gente tem em Deus, ela é refinada pelo sofrimento. Só que muitas pessoas, elas tendem a fugir do sofrimento. Por quê? Porque muitas das vezes o evangelho, ele é propagado como: aceitei a Cristo, acabou os meus problemas. Eu aceitei a Jesus, vai ser só vitória. Tem vitória também, mas tem transformação que precisa ser forjada na minha e na sua vida. E isto acontece através do sofrimento. Quantas vezes teve dias que você acordou chorando, amargurado, triste e foi dormir alegre, feliz, contente? Porque você deixou a palavra de Deus entrar no seu coração e a fé fazer, uma mudança, uma renovação na sua mente. Porque nossa carne, ela precisa ser transformada. Essa carne aqui, quer dizer, ela precisa ser mortificada através de Cristo. Por quê? Porque essa carne aqui não quer orar. Essa carne aqui não quer jejuar. Esta carne aqui não quer ler a palavra de Deus. Quer não. E nós somos transformados mediante a palavra do Senhor. É através da palavra do Senhor que nós vamos entender os segredos que Ele tem para poder nos entregar revelações. E através dessa constante comunhão, intimidade com o nosso Deus, nós vamos compreendendo que a gente precisa, ser transformado e moldado. E o sofrimento, ele vem para isso, porque a gente não quer se submeter muitas das vezes à vontade do Senhor, e ela vai gerar dor. E essa dor que gera em nós, a gente entende, não é o meu ego, não vai ser o meu orgulho, mas vai ser agora a vontade do Senhor. Boa, perfeita e agradável. Mas essa vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável, pode não ser boa, nem perfeita, nem agradável para mim e para você. Porque Ele nos pede que a gente venha a ter um entendimento muito mais elevado. Peraí, transforma a tua mente, querido. Se você antes mentia, se você antes roubava, falava mal do seu irmão, agora você vai ter que submeter a sua carne e transformar o quê? A tua fala, a tua língua, vai ter que subjugar ela, a não falar mais mal, porque isso traz pesadas consequências às nossas vidas. Agora eu não minto mais, agora eu procuro andar e falar a verdade. Isto é uma prática diária, não vai ser de uma vez, de repente, a não ser que o Senhor assim o queira. Mas todos os dias a gente vai ter que submeter a nossa vida à palavra do Senhor. E Hebreus 11:2 vai falar: pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Você imagina se Abraão tivesse desistido de crer em Deus, que ele geraria um filho dele mesmo, um homem idoso já. Com 75 anos, Abraão recebe a promessa. Com 99 anos, Isaac nasce. 100 anos, né? Isaac nasce. Ele não desistiu pela fé. E ele glorificava ao Senhor. Glórias a Deus. Aí ele estava sendo fortalecido.
porque entende que há um processo, há um tempo, há um período onde nós somos submetidos, onde nós somos experimentados pelo Senhor para entender, para a gente mesmo entender o nosso coração, se a gente vai permanecer crendo ou se a gente vai se apostatar, se a gente vai se afastar, porque tá doendo demais, Senhor, porque o meu tempo, Senhor, não tá batendo com o teu, Senhor. Desse jeito, pela fé, Noé construiu uma arca. Hebreus 11 vai nos dar esses testemunhos daqueles que alcançaram e viveram as promessas. Porque permaneceram crendo. A fé. Nós precisamos da fé para alcançar bons testemunhos. Quantos... hoje em dia a gente pode dizer que é até difícil, né? Alcançar testemunhos de milagres, porque a fé do povo foi tão diminuída. Mas que nessa manhã, tarde ou noite, o Senhor aumente a sua fé. A medida da fé do Senhor que habita em você possa ser aumentada. E como que a fé vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em quem que você tem se fundamentado? Nas redes sociais? Perdido seu tempo? Lógico, quando a gente não usa da forma correta. Porque senão eu não estaria aqui gravando vídeo pra você. Parecia até hipocrisia minha. Não é. Quando a gente coloca, sabe, a nossa atenção em coisas que não vão trazer transformações ou edificações para as nossas vidas, é tempo perdido, é vazio, a gente não preenche com nada, o nosso odre fica vazio. E o Senhor nos chama a uma renovação da nossa fé, a uma medida maior, sabe? Buscar mais, crer mais e perseverar. Porque se não fosse pela perseverança, a viúva não tinha alcançado a sua justiça com aquele juiz iníquo. Ela não tinha recebido a sua bênção, mas ela perseverou. Ela perseverou. E ela continuou perseverando. Mas muitas das vezes a gente desiste no primeiro obstáculo. Porque a pessoa não ouviu, não deu crédito. A gente para de falar de Deus. Que Ele ainda ama, que Ele ainda salva, que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda transforma e leva para o céu. Esse ainda é o evangelho puro e simples. Jesus salva, liberta, transforma e leva para o céu. Isto ainda é válido, isto ainda é a nossa missão nesta terra. Mas muitos têm trocado este evangelho puro e simples por coisas, ao seu ver, tão grandes, mas tão vazias diante de Deus. Persevere. Deixa o sofrimento te forjar. Não é fácil, eu falo por mim mesma. Não é fácil, mas eu entendo que quando aquela etapa da minha vida ela passa, eu agradeço ao Senhor por ter crescido e aprendido um pouquinho mais. Não me afastei, eu não desisti, mas eu continuei a chegar até o fim. E vou continuar até o final, com o meu Jesus me fortalecendo e te fortalecendo. Fique com esta palavra, aumente a medida da sua fé em Deus através da palavra, através da intimidade, através da oração, através da busca e através da permanência nos pés dele. Não desvie o teu olhar, porque o justo faça justiça. O limpo, limpe-se mais. E aqueles que não compreenderem, aqueles que não tiverem, sabe, a capacidade de elevar a sua vida ao Senhor e entender que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor não são os nossos. Porque Ele mandou Abraão sair do meio da sua parentela, da sua terra, da onde ele viveu até aquele exato momento, tudo que ele sabia estava ali. Mas ele obedeceu sem saber para onde ia. E ele alcançou a promessa. Antes de haver Isaac como promessa, já havia muitas nações, seria pai de muitas nações. Deus, Ele te revela o muito, mas você precisa começar a caminhar pelo pouco e sendo fiel no pouco e o muito, o Senhor te acrescentará. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.